aqui no Facebook. Bem-vindo também os meus irmãos aí no YouTube. Meus irmãos no YouTube, nós estamos no Rio de Janeiro, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. O endereço vocês podem encontrar aí no Google, na internet, tá bom? Eu aguardo a visita de vocês. O tema da nossa mensagem é Lúcifer, a revelação final. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 16. Estamos? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. E eram as igrejas da Ásia, 7 igrejas. Eu, disse Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi. Preste atenção. Ele disse que ele é a brilhante estrela da manhã. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico por mais esta oportunidade ímpar. E eu sei que onde esta palavra chegar, vidas serão libertas do medo, do pânico e da culpa. Porque esta é uma revelação que liberta, que tira do calabouço e que transforma conceitos e estabelece o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Eu te peço que tu me uses nesse tema polêmico demais, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pela igreja interativa na internet digam amém. Amém. Meus amados irmãos, o sistema religioso tem a cruel habilidade de atribuir a Deus aquilo que ele não é. Um dia, Jesus estava com os discípulos na casa dos pecadores e os fariseus o acusavam de beberrão, de comer com os pecadores. De outra feita, chamaram ele de príncipe de Belzebu. E o sistema religioso também tem a habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira. Esta é a maior habilidade daquilo que chamam de igreja evangélica. Eles têm uma habilidade fantástica de mudar a verdade de Deus em mentira, de atribuir a Deus o que ele não é. Até porque a igreja da graça é constituída de pessoas que passaram pelo sistema. Por quê? Porque a lei serve para isso, serve como aio para nos conduzir a Cristo. Nós passamos pelo sistema, fomos manipulados, enganados, e hoje reconhecemos a grandeza do Evangelho de Cristo sobre nossas vidas. Então Paulo estava falando de uma depravação da natureza humana, e dentro desse contexto, Paulo cita um versículo que eu quero começar a minha homilia em cima desse texto, que não tem nada a ver com o contexto que nós vamos falar, mas para que você vá desenvolvendo na tua mente de Cristo já ativada. Ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 25 o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E aí Paulo disse amém. Esse texto está inserido num contexto que fala sobre a depravação da raça humana. Paulo diz que as pessoas deixaram o seu uso natural, o homem, também a mulher. Então, com essas atitudes, eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
Mas eu vou me utilizar desse texto, que é uma realidade, o que acontece hoje dentro das chamadas igrejas. Eles, o sistema religioso, mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus hoje está infamada. Não está muito por causa de nossas vidas, que nós estamos peitando o sistema. Não temos ouro, não temos prata, tiraram dinheiro, tiraram a tristeza, mas a paixão por evangelho ficou, e nós estamos aqui peitando eles, nem com ouro e nem com prata, mas com a verdade. Então diz que eles, e eu estou me utilizando desta frase, mudaram a verdade de Deus em mentira. E eles adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Não são poucas as pessoas que dizem assim: eu sei que lá tem fermento, mas eu gosto de lá. Então você não serve a Cristo. Porque se eu estivesse agradando a homens, eu não posso dizer que eu sou servo de Cristo. Então eu estou num lugar para servir a Cristo, e o pastor prega dízimo, é lei de Moisés. E eu estou lá por quê? Porque eu estou adorando a criatura no lugar do Criador. Então eles têm essa habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira. Olha o que disse Malaquias capítulo 3, versículo 11. Por vossa causa, diz o profeta do antigo pacto, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse devorador na boca do sistema religioso? O demônio. Ora, este devorador não é demônio. Este devorador é um gafanhoto. E desde que igreja é igreja no Brasil, o devorador é um demônio. Ora, como que isto pode ser um demônio? Se em Joel, no capítulo 1, por favor, Miguel, e no versículo 3, diz o contrário. Vamos lá. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto demônio. Ora, então eles estão transformando a verdade de Deus em mentira, dizendo que o gafanhoto lá de Malaquias é um demônio, quando o próprio Deus diz que é um gafanhoto. Tem ou não tem uma habilidade de mudar a verdade de Deus em mentira? Tem. Então, as pessoas sabem disto e ainda continua lá, honrando e adorando a quem? A Deus, que diz que não é demônio, diz que é um gafanhoto. Está adorando o homem, está adorando a placa, as irmãs do círculo de oração, a cantina da coxinha gostosa. Meu amado, quando esta verdade chegou na minha vida e na vida da minha esposa, nós rompemos imediatamente, sem detença, não voltamos para quem já era pastores ou bispos, e nós seguimos a Cristo. Entendemos pelo Espírito de Deus que se nós honrássemos a palavra iria nos honrar. E ouça, que eu já venho há alguns anos nesta caminhada. Se você honrar o homem te decepcionará. Se você honrar a Cristo, Cristo te exaltará. Mudaram a verdade de Deus em mentira.
descaradamente, porque eu não acredito que um homem com a 4ª série sabe estas coisas, e os doutores com teologia, com anel, com bacharelado, não sabem dessas coisas. Não é possível, eu não posso acreditar nisso. Posso acreditar que você não sabia, porque inocentemente entrávamos dentro da igreja, olhávamos para um homem de terno e gravata e falava: não, ele é um homem de Deus, está mandando dar, está escrito, está na Bíblia, eu não entendo nada, eu vou dar. Mas para quem está aqui em cima, falando em nome de Deus, e usando esta palavra para mudar a verdade de Deus em mentira, se enriquecer ilicitamente, é inadmissível. Porque o que é que se espera de um pastor? O que é que se espera de um bispo? O que é que se espera de um apóstolo? O que é que se espera de um cardeal? Fidelidade ministerial. Você ser conduzido pelo engano. Aí tem pessoas que brigam com Deus. Não, de lá eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Madalena! Não saia. Brigue com Deus. Enriquece eles. Eles estão aí comprando aviões, canal de televisão. Enriquece. Enche o bolso deles. É tudo que você tem. Vá para uma festa junina, joga todo o seu dinheiro com batata doce na fogueira. Só não é santa, tá? Então, há um chamado de Deus para desmistificar tudo isso. Só que tem que ter peito e ousadia. Os covardes voltam para trás. Tem que ter peito, porque o inimigo é poderoso. Os cofres estão ficando vazios. As ameaças têm se levantado, só que aquele que me colocou de pé não me derruba enquanto eu não completar a minha missão. É para cima deles. Então, há uma passagem em Isaías, no capítulo de número 14, no versículo de número 12, que é atribuído a Lúcifer. Diz os estudiosos, diz os grandes pregadores, e já disse eu, em cima desta passagem, que isto aqui estava falando de Lúcifer, e que Lúcifer era um anjo com uma grande asa, poderoso, e que ele caiu do céu, que Lúcifer quis tomar o trono de Deus, e que ele era um anjo de luz, e que ele tramou uma rebelião no céu, diz que ele vinha aqui na terra, mas isso o pastor pregava isto no azeite, tá? De vez em quando ele falava umas línguas aqui, um saramandaia, e todo mundo, aquele filme de Spielberg, você já desenhava, quando ele abria a boca você já via um anjo com uma asa grandona aqui, e na queda ele já se transformou num homem todo vermelho, com um chifre desse tamanho, com uma cauda que quando balançava, dizia ele, arrastou a 1/3 parte dos anjos. Toda essa história digna de Steven Spielberg, retirada daqui. Diz aqui, como caíste do céu, quem? Então dizem que essa estrela da manhã é Lúcifer. Aparece em algumas traduções, na Sociedade Bíblica Trinitariana, e aparece também na Vulgata Latina, escrito assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. E usam então essa passagem dizendo que isto aqui é Lúcifer caindo dos céus.
Mas vamos ler. Porque eles dizem assim: você não tem exegese, ou você não tem hermenêutica, a interpretação dos textos. Eu não tenho. Mas vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Seja sincero, porque nós somos um povo sincero. Quem falou para você nesse texto que se refere a quem? Ao Lúcifer. Disseram ou não disseram para você? Disseram. O rapaz me disse: claro que me disseram, eu estudei teologia. E isto aqui era o assunto principal da teologia. Sim, se você estudou teologia, você fez hermenêutica. Antes de afirmar qualquer assunto acerca de um texto, você tem que ler o contexto. Às vezes todo o texto, às vezes todo o capítulo, e às vezes o livro inteiro, para saber de quem fala determinado assunto. E é o que essa passagem mostra. Olha lá o que diz Isaías 14, versículo 4. É 4? Olha aí. Então, proferirás esse mortejo contra Satanás, contra Exu Caveira, contra Lúcifer. O mortejo era contra quem? O assunto se refere a quem? E como me disseram que é Lúcifer? Por quê? Porque eles mudam a verdade de Deus em mentira. E ficou assim, na mente dos crentes sem revelação, que o diabo quis subir para tomar a cadeira de Deus. Quá, quá. Desse Deus aqui é ruim. Se Deus, meu amado, você sabe o que quer dizer uma rebelião? Sabe? É algo que se faz às espreitas, às escondidas. É um motim. Você imagina se Deus se permitiria alguém fazer alguma coisa escondido dele, e ainda mais no céu? Tem como? Passa pela tua cabeça hoje com os olhos iluminados. Se na minha casa eles não fazem nada escondido de mim, meu irmão, tu imagina no trono do Todo-Poderoso? Mas como eu comi desse reggae? Logo eu, Geraldo. Caramba, me dá uma raiva de mim, cara, santa, mas dá. Caramba, eu entrei nesse golpe muito fácil. Eu acreditei nisso muito fácil. Eu não examinei. Não havia a graça de Deus, porque a graça de Deus te faz examinar acuradamente. Eu prego aqui, chego em casa, você lê, você revê, você tira para ler. Porque o apetite aumenta quando é o evangelho, meu irmão. Você é mestre da palavra, você não anda mais por vento de doutrina, você só aceita o que está escrito aqui. E tem aqueles irmãos que são fã do diabo, porque tem uma turma aí que é fã do diabo. Você diz assim: o diabo foi aniquilado. Não foi, porque ele estava lá, eu escutei ele roncando, 3 da manhã, a velha levantou. As pessoas são fã do diabo. Meu amado, a passagem não tem nada a ver com Lúcifer. A passagem não tem nada a ver com o diabo. A passagem não tem nada a ver com Satanás. Está escrito ou não está escrito? Está. Está falando de quem? Do rei da Babilônia.
Então, no versículo 12 começa a revelação desta noite. Vamos lá para o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da... Esta palavra, estrela da manhã, e você que me ouve aí, pesquisa depois na tua casa, quer dizer Lúcifer. Lúcifer é uma palavra do latim lux, que quer dizer luz, e ferre, que quer dizer portador. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. E no hebraico, estrela da manhã quer dizer Helel ben Shachar, quer dizer aquele que habita na luz. E por que o profeta chamou o rei da Babilônia de Lúcifer, de estrela da manhã? Por causa do seu esplendor. Você sabe, o jardim suspenso da Babilônia é hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Então, o rei Nabucodonosor, por causa do seu esplendor, foi chamado pelo profeta de estrela da manhã. Pesquise na sua casa, no Google, vá no dicionário, vá aonde você quiser, consulte os doutores e descubra o que quer dizer a palavra Lúcifer. E você vai se espantar e descobrir que Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E aonde que isso cai como bomba em mim? Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, a igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E quem que ele é? Estrela da manhã quer dizer o quê? Quem é o verdadeiro portador da luz? Jesus Cristo. Assim como os fariseus os chamavam de príncipe de Belzebu, a igreja hoje chama de Lúcifer, Satanás. Mas na verdade Lúcifer não é um nome, é uma expressão que quer dizer estrela da manhã, ou portador da luz. E Jesus disse: eu sou a brilhante estrela da manhã, eu sou o portador da luz. Amados, quando não se tem revelação da palavra, as pessoas vão se pegando na primeira expressão. E um abençoado me disse assim: mas não tem só esta passagem não, que fala que Satanás caiu do céu, não. Tem mais. Eu disse: você pode me mostrar? E ele me mostrou a seguinte passagem. Digita para mim, Miguel, Lucas capítulo 10, versículo 18. Olha aí. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele me disse: olha aí, olha aí. Eu disse: vamos pensar. Quer dizer que Satanás caiu do céu lá em Isaías. Caiu do céu lá em Gênesis, na concepção do sistema. E caiu do céu também aqui com Jesus. E caiu do céu também lá em Apocalipse. Que tanto Satanás é esse que cai do céu? É fábrica de Satanás? Deixa eu te mostrar uma coisa primeiro,
para que a tua mente de Cristo entenda. João Ferreira de Almeida foi que traduziu a Bíblia. A Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Se ela fosse traduzida por um crente do sistema, eu já teria receio. Por um padre, então, pior ainda. Se a Bíblia fosse traduzida por um homem do sistema, eu já teria receio. Pior, ela foi traduzida por um padre. E a Bíblia tem várias traduções tendenciosas. E que se você não tiver olhos iluminados, você anda por isso aqui igual o sistema aí usa. Satanás caindo como do céu, como um relâmpago. Então, olha, eu vou te mostrar para te explicar isso. Uma das traduções tendenciosas mais usadas pelo sistema. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Olha aí. Vamos lá? E acrescentou: o ladrão na cruz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esta tradução aqui é uma tradução tendenciosa, porque não é a verdade exata. E por quê? Porque eu tenho olhos iluminados. E você também tem. Jesus estava no paraíso hoje com o ladrão aqui? Ele não foi para o paraíso naquele dia. Morreu, ressuscitou. Maria foi ao túmulo, viu Jesus, e ele me disse: não me toques, não me aperte, porque eu ainda não fui para o teu Pai, o nosso Pai, o teu Deus e o meu Deus. E a tradução tendenciosa diz que hoje estarás comigo no paraíso. Não. O original, a leitura correta diz: em verdade te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo hoje, não te digo ontem e nem digo amanhã. Eu te digo hoje, que tu estarás comigo no paraíso. Esta é a tradução que deveria passar para aqueles que têm olhos iluminados, não enganar a vida inteira. Então lá naquela passagem também tem uma tradução tendenciosa. Vamos voltar em Lucas, capítulo 10, versículo de número 18. Vamos ler lá o que está escrito. Volta o versículo 17, que tem uma coisa aqui que deve ser explicada. Olha lá. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios, preste atenção, a palavra demônio no grego, da onde aquilo ali foi escrito, chama-se daemon. Pesquisa. Daemon quer dizer espírito. Você hoje pode estar com teu espírito no estado de alegria, ou pode estar no estado de fúria. Antes da cruz, a mulher do fluxo de sangue era considerada imunda, impura, e os judeus chamavam ela de espírito imundo. O leproso não era uma pessoa considerada pura, então era visto pelos judeus como um espírito impuro, o espírito imundo, um daemon. E do português um demônio. Mas é que o tradutor João Ferreira de Almeida, um padre, fez um favor a Constantino de manter essas palavras que causam pânico e medo. Que quando se fala em demônio, o que você imagina? Um canguru perneta que vai ameaçar todo mundo. E sabe o que eu acho estranho?
Aqui eles não entram. Estamos há 8 anos. Teve uma vez que um foi lá. Eu disse para minha mulher e falei no ouvido dele: espera aí, que minha mulher foi pegar um balde d'água cheio de gelo. Meu irmão, se pegar balde cheio com água, mas não fica um. Fica onde interiormente a pessoa... Oh, meu amado, tem pessoas que bebem, cisma que é boiadeiro. Você já viu isso? Tem outro que cisma que é namorador e sai cantando tudo quanto é mulher. Isto é um estado de espírito que o seu subconsciente acha que é aquilo, mas você não é. E fica nessa invocação: vem Exu, vem Exu, vem Exu. Ela já recebeu lá fora dizendo que ela é um Exu, que ela pinta os mal e pinta. Quando ela entra nesse ambiente, o espírito dela é ativado e se manifesta aquilo mesmo. Ela entra nesse estado psíquico e acredita que ela é um Exu. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. 18. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui está uma tradução tendenciosa, porque Satanás não cai como um relâmpago. Então o que acontece aqui? Jesus disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago. E quem é Satanás? Satanás é uma palavra que quer dizer opositor. De onde eles vieram? De uma missão. Foram 70, entraram em aldeias, entraram em casas. Jesus disse: eu vi o orgulho cair como um relâmpago. Eu vi a hipocrisia cair como um relâmpago. Eu vi os opositores caindo como um relâmpago. Não é cair, é caindo num processo contínuo de rendição ao nome dele. Não é que era um ser de chifre que estava caindo. Como é que um ser cai do céu e ninguém vê? Mas ele disse: eu vi. Meu amado, é bom a internet, porque hoje qualquer analfabeto igual a mim tem acesso a qualquer conteúdo. Eu disse: não pode. Quando eu pesquisei o que é Satanás, estava lá: Satanás só é atribuído a um ser na religião, mas para os judeus é aquilo que se opõe. Tudo aquilo que se opõe às leis divinas é o diabo. Diabo no grego, acusador. Satanás no hebraico, opositor. Tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus é um Satanás. A inveja, a discórdia, a lascívia, a hipocrisia, a ira, a inveja, o orgulho, a soberba, falta de amor, falta de perdão. É Satanás que deve cair, e eu vejo caindo na tua vida esta noite, pela pregação do Evangelho. E um deles disse para mim: Geraldo, tu tens diabo. Eu disse: se eu tenho, expulsa de mim a falta de amor, expulsa de mim a hipocrisia, expulsa de mim o egoísmo, porque esse é o diabo que você está vendo em mim e eu não vejo. Tira de mim, por favor, e deixa o amor, a graça e a misericórdia, porque é isso que preciso para viver. Alô? O mundo não precisa de um pseudo-diabo quando se tem a carne do homem ativada. O mal está em mim, está em você. Paulo disse: quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim. Isaías capítulo 45. Bota para mim, por favor, Miguel. Coisou aqui, meu amado. Coisou, meu amado. Isaías 45, versículo 7. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu formo a luz e o diabo as trevas. Eu faço a paz e o diabo cria o mal.
Deus. Não existe um inimigo paralelo a Ele, é Ele. Ele disse: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, eu faço todas estas coisas, só Ele é Deus. E o mal está aí, na tua natureza, que tem que cair, como um relâmpago cai do céu. É rápido, é sem detença. Não adianta ficar guardando ódio. Tem pessoas que guardam. Jesus disse: eu vi, Satanás, o que se opõe ao amor. O que se opõe ao amor é o ódio. Isto é o diabo. Você precisa mais de diabo do que um homem estrupar uma menina de 3 anos de idade? Você quer mais diabo ainda do que o próprio ser humano fazer uma coisa dessa? E os fãs do diabo dizem assim: mas foi o diabo que entrou nele. Mas diabo não faz sexo. Se o diabo existisse, ele faz sexo. Para que um espírito ia entrar num homem para estrupar uma menina de 3 anos, se ele não tem prazer? É o homem que quer arrumar álibi. Os defensores do diabo querem arrumar álibi para suas carnalidades, porque não tem caráter de assumir: eu errei, não freiei a minha carne, não tive domínio próprio, e querem arrumar álibi como arrumaram na história da igreja. E quando você prega uma mensagem desta, eles querem arrumar diabo na passagem de Isaías. Não é diabo, era o rei da Babilônia. Quando Jesus falou em Lucas capítulo 10 que via Satanás caindo como um relâmpago, era a natureza que foi vencida com o regresso dos 70. E a história mostra perfeitamente que toda a história em torno de Lúcifer, na verdade, foi inventada pela igreja romana, por Constantino e por seus aliados, para prender a igreja debaixo de culpa, pânico e medo. Mas só existe uma estrela da manhã, chama-se Jesus Cristo. Não existe a história de Lúcifer de chifre. O título de Lúcifer é atribuído a Jesus Cristo. Só Ele é a resplandecente estrela da manhã. E todos os apóstolos, até mesmo os da circuncisão, já mostravam que Jesus é o único que é a luz perfeita. Pedro mostrou isso, o pregador da lei, Pedro. 1 de Pedro 2,8. É isso mesmo? Tá, é 2,8? Vê se é 18. Deixa eu ver. 2,9. 9. É 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só Ele tem a maravilhosa luz, não tem para ninguém. Tiago também disse isto, olha lá, Tiago 1,17, vamos lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das... Ele é que criou a luz, é Ele que é o portador da luz, é Ele que é a estrela da manhã, que traduzida quer dizer Lúcifer. 1 de João capítulo 2, versículo 8, olha o que diz: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz, não é a falsa inventada pelo sistema, é a verdadeira luz, já brilha, e essa luz é Jesus Cristo. E então, teve alguém que encontrou Lúcifer de verdade. Lúcifer quer dizer portador da luz, estrela da manhã. E teve um que encontrou. Olha o que disse Atos capítulo 26, versículo 13 ao 15, olha lá. Ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminha fora,
vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos os que iam comigo. Quem era esta luz? O Cristo ressuscitado, a resplandecente estrela da manhã, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estrela da manhã, no hebraico quer dizer Lúcifer. E como é que atribuíram este nome a um ser de chifre, de dente? E a Bíblia mostra claramente que ele é uma luz. Este homem vinha espumando ódio, com cartas para matar, cego, uma fera raivosa, pronto para colocar na cadeia, obrigando os homens a blasfemar. Diz que ao meio-dia, uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E no versículo 14 ele disse, olha lá, e caindo todos nós por terra, ouviram uma voz que falava comigo em língua hebraica. Alô, segura. É por isso que eu não aceito esse negócio de Deus falar com o homem e embalar a baixúria. Na sarça ardente ele falou com Moisés na língua de Moisés. Enviou um anjo para falar com Maria na língua de Maria. No encontro com Paulo, Paulo era judeu, falava o hebraico, ele falou decantarábia. Falou na língua de Paulo. Se Paulo fala hebraico, ele ia falar decantas. Decantas tu me leva. Daramanaia. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E esta luz, quem era? Quem era esta resplandecente luz? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus. Esta luz resplandecente não é um ser de caudas. Esta luz atribuída a diabo, a Satanás, é Cristo. O único portador da luz é Jesus. O único vindo da luz é Jesus. O único que brilha mais intensamente que o sol é Jesus. Brilha na minha vida, brilha na tua vida. Ele disse: vocês agora, porque têm a minha natureza, vocês também são a luz do mundo. O sistema se perde nos seus contos, porque querem umas respostas para as suas naturezas carnais. Amado, eu tenho uma debilidade na carne. Tu tens uma debilidade na carne. Todos nós temos uma debilidade na carne. Somos espíritos revestidos de carne, e esta carne já veio com defeito de fabricação. A tua natureza terrena é cruel, está aí para, no primeiro momento que tu não vigiar com ela, te derrubar. Mas nós temos a real satisfação de procurar respostas para os nossos erros, arrumar um bode expiatório e dizer: é o diabo, quando fica muito difícil dizer: sou eu. E querem culpar o diabo em tudo, quando ele só existe na mente dos crentes. Lúcifer é a resplandecente estrela da manhã, foi atribuída ao diabo. Você imagina
como o coração de Deus fica. Não, porque eu vi um filme hoje, Lúcifer, como era? Ele tinha 2 dentes aqui, ele andava nas trevas. Ora, mas eu pesquisei agora no Google, pesquisei no dicionário hebraico e descobri que Lúcifer significa a estrela da manhã. E a Bíblia diz que quem é a estrela da manhã é Jesus Cristo. Olha, como é que Deus pode se sentir sabendo que os seus filhos o acusam de uma fraude? Porque isso é uma fraude. Atribuir a uma pessoa aquilo que ela não é. É como se alguém achincalhasse você, humilhasse você. E já está na hora de nós colocarmos os pingos nos is. Está na hora de nós estudarmos mais a palavra. A palavra diabo na Bíblia quer dizer acusador, amado. Amados, a palavra de Deus diz em 1 de Coríntios, vê se está aí, Miguel, que eu tenho 10 minutos ainda. Vê se é 1 de Coríntios 10, 13, por favor. Ou 10, 11. Ou 2 de Coríntios, não, eu não tenho aqui, está na minha outra Bíblia, essa Bíblia, a letra é pequena. 1 de Coríntios 10, 13, olha lá. Escuta isso aqui, Brasil e mundo. Não vos sobreveio tentação que não fosse do diabo. A tentação é de quem? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Tentado por quem? Porque tentação não é de diabo, tentação é coisa humana. Então foi a natureza humana dele. Depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. E a carne disse: eu vou transformar esses pães em pedra, essas pedras em pães. E quantas vezes a minha carne não brigou comigo? Vou pegar só R$200 só, sou eu que prego, e o que tem? Ninguém vai ver, se vê aqui eu mando cortar o pescoço na guilhotina. E o meu espírito disse: isso é egoísmo, isto é a minha natureza carnal, eu não preciso disto. Jesus, quando foi levado para ser tentado pela sua natureza humana, ele tinha que vencer o egoísmo, a luxúria e a vaidade. A vaidade disse a ele: tudo isso eu te darei, se prostrado tu me adorares. Se render a carne e a cobiça, ele disse: não. Só a Deus servirás, só a Ele prestarás culto. É assim que a tua natureza briga com vocês no dia a dia. Eu sou salvo, Jesus me libertou, eu não devo obediência a ninguém. Falar com você. Aí o Espírito Santo diz: não, meu irmão, sou templo do Espírito Santo, estou salvo, eu estou selado, mas o Pai vai disciplinar. E é uma guerra, porque muitas vezes você tem que vencer o egoísmo, muitas das vezes você tem que vencer a luxúria. E é quem? É o diabo que entrou em você? Não, você é propriedade exclusiva de Deus, não pode ter Deus e diabo dentro de você. Essa briga é com quem? Disse Paulo: é carne. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo acusador, pela sua natureza humana. E os defensores do diabo dizem assim: mas ele foi levado pelo diabo ao pináculo do templo. Meu irmão, filme de King Kong não dá, né? Imagina, o templo em Jerusalém, meu irmão, era o centro da atenção dos judeus. Você imagina se alguém viu um ser carregando Jesus como um boneco, levando ele lá para cima.
Era a carne dele, as suas emoções, que subiu no lugar mais alto como um filho de Deus, e a luxúria e a vaidade estavam mostrando o que ele poderia ter para ele falhar na sua missão. Mas ele teve que fazer tudo aquilo sobre a ótica da palavra, e sobre a ótica da palavra ele venceu a sua carne, como Paulo disse em Colossenses: fazei morrer a sua natureza carnal. Só que o diabo tem que existir para o sistema. O diabo tem que existir. Porque quem vai ser o ator principal? Quem vai dar poder aos crentes? Quem vai dar poder ao pastor? O pastor é o astro principal. O diabo é o ator coadjuvante, e Jesus aparece como figurante lá no finalzinho do culto, esperando alguém, por favor e tudo, para aceitar ele. Nisso o ator principal, o pastor já fez aquele circo armado, já cantou na chuva, já cantou na praia, o Siri canta lá na praia, a égua mia lá no sapo, e aquilo já foi uma festa. E o diabo aparece prendendo os crentes na cadeira. Olha lá, o diabo está prendendo alguém ali na cadeira. Mas Deus vai, vai irmão. E um obreiro aqui cutuca daqui, cutuca de lá. E daqui a pouco, Deus venceu. Amados, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Toda tentação é humana, não é diabo coisa nenhuma, é carne. O que levou Jesus para ser tentado foi carne. O que levou Jesus ao pináculo do templo, o lugar mais importante de Jerusalém, não há na história. Flávio Josefo foi contemporâneo de Jesus e escreveu o seu livro de Abraão, a queda de Jerusalém. Não tem um evento que relata em que todo mundo ficou olhando para o pináculo do templo, aonde Jesus de Nazaré estava lá e o diabo com um tridente com ele. Não existe isso. Isto é paranoia. Isto é filme de Spielberg. A realidade é que a mente, a carne dele humana subiu ao lugar mais alto porque ele tinha destaque, mas ele venceu a sua natureza. Nós temos condições de vencer também pela verdade, pela confissão da palavra, pela prática da palavra, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Não vence quem não pratica. Quem quer mesmo viver uma vida desregrada, quem quer mesmo viver uma vida de luxúria, quem quer mesmo viver uma vida de depravação, quem quer mesmo viver uma vida de qualquer jeito, mas quem tem temor de Deus e quer andar nos caminhos de Deus, perfeito, agradável e santo a Ele, luta o bom combate, mantém a fé e acaba a carreira, porque não existe nenhum mal fora de nós que pode nos derrubar, não existe. Mal está em nós. Paulo disse isso em Romanos, capítulo de número 7. Digita para mim, por favor, Miguel, querido. Versículo de número 15. 5 minutos, já estamos terminando. Hoje. Porque nem mesmo, olha aí. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado, as obras da carne que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é o diabo? É a carne. Olha o que ele diz.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Precisa de diabo? Ele vive em você, ele habita em você, ele é a tua carne, ele é a tua natureza. Meu amado, me permita aqui uma coisa. A tua carne é capaz das maiores atrocidades. E depois, você mesmo bate aqui e diz assim: por que eu fui fazer aquilo? Por que M que eu fiz? Cara, eu não deveria ter traído, eu não deveria ter matado, eu não deveria ter roubado. Cara, e agora? Mas é o mal que habita em você. Não precisa de diabo, ele vive na tua carne, ele é a tua carne. O diabo é a tua natureza humana, é ele. Disse Paulo em Gálatas capítulo 5, que a obra da carne é conhecida. O homicídio é a obra da carne. A prostituição não é pombagira, é a obra da carne. É a natureza humana. Ele disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso é assumir. É dizer, não é o diabo, sou eu. Eu sou o responsável pelo meu fracasso. Eu sou o responsável pelo meu sucesso. Não existe um ser à parte. Existe o meu estado de espírito. Eu já conheci pessoas que pegou o seu carro, saiu daqui muito bem, no meio do caminho, bateram no carro dele, se envolveu numa briga, foram parar na delegacia. Mas não estava bem? Foi diabo que entrou? Foi demônio? Não, foi o estado de espírito. É o teu estado de espírito. Você pode ser o bem e você pode ser o mal, mas assuma tanto bem quanto mal. Paulo diz, sou eu, não entrou diabo em mim, não entrou nada, sou eu. Amados, temos que parar de ver o diabo em tudo, e temos que ver nós mesmos como responsáveis pelos nossos atos, e assumirmos as consequências, tanto do bem, tanto do mal. Quando a Bíblia diz que ele é a estrela da manhã, está dizendo na tradução que ele é Lúcifer. Porque Lúcifer é uma expressão que quer dizer resplandecente, estrela da manhã e filho da alva. E Paulo disse isso, termina em 1 de Timóteo, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Olha aí. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16. O único que possui imortalidade e que habita na luz inacessível. Lúcifer, na escola de teologia, me disseram, nascido da luz. Só quem nasceu da luz é Cristo. Me disseram que Lúcifer era um anjo de luz. Não, só existe um ser de luz, da luz maravilhosa, mais intensa que o sol. Paulo diz que só ele, não tem outro, não existe ninguém igual a ele. Ele é e diz que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Ninguém tem acesso a essa luz. Depois ele diz, a quem homem algum jamais viu. Segura aqui um minuto. Uma irmã disse assim, eu tive um sonho essa noite em que Jesus de Nazaré vinha na minha direção. Quem? Se diz que homem nenhum jamais viu? Ninguém pode ver. Ele é espírito abençoado. A quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele seja honra e poder eterno. E Paulo disse, amém. O único que habita na luz inacessível,
não é diabo, não é Satanás, porque o único que é portador da luz, que é a resplandecente estrela da manhã e que habita na luz inacessível, é o Cristo ressuscitado, do qual homem nenhum jamais viu ou é capaz de ver. A Ele seja honra e poder eterno, e todos digam amém.